Meus irmãos e irmãs, graça, paz e esperança da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los para que abram a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Primeiro Reis, capítulo 11. Mantenha a Bíblia aberta nesse capítulo, nós vamos ler o mesmo ao longo do sermão. Primeiro Reis, capítulo 11. Vamos orar pedindo a graça do Senhor. Novamente, Pai, nos encontramos diante da Tua santa e perfeita palavra. Em nós não existe capacidade para entendê-la da forma correta, da forma adequada, sem a assistência do Teu Espírito. Da mesma forma, Senhor, se não formos abençoados, tocados pela Tua boa mão, não teremos o desejo ou disposição, muito menos a força, para colocá-la em prática. Portanto, ajuda-nos nessa hora. Também rogamos que mantenhas os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso ser, centrados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Anula o elemento humano, Senhor, e glorifica o Teu nome no meio da Tua igreja. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Em 1945, Chuck Templeton despontava como um dos melhores pregadores nos Estados Unidos. Naquele momento, com 30 anos de idade, já tinha pregado em 44 estados e sua fama de grande pregador havia chegado a outros países. Ele e o seu amigo Billy Graham, outro jovem evangelista que começava seu ministério, participavam ativamente na fundação da Mocidade para Cristo, uma organização hoje mundialmente conhecida que se dedica ao ministério entre os jovens. Em 1946, a Associação Nacional Evangélica dos Estados Unidos publicou uma reportagem sobre os homens mais usados por Deus nos últimos anos e destacou a capacidade de Templeton como pregador. A matéria o projetava como o maior evangelista do século. À época, o diretor de um seminário, após ouvi-lo pregar numa noite para milhares de pessoas, afirmou: é o jovem pregador mais talentoso da América. Na década seguinte, Chuck Templeton passou a apresentar em cadeia nacional o programa dominical Olhe para Cima e Viva. Contudo, apesar de ser um talentoso pregador, conhecido dentro e fora dos Estados Unidos, Chuck tinha sérias dúvidas sobre a fé cristã e não demorou até que se declarasse agnóstico, isto é, uma pessoa indiferente às questões religiosas. Para um agnóstico, a existência de Deus não faz diferença. Se Deus existe ou não, isso não influencia a minha vida em nada. Assim podemos definir a postura do agnóstico. Ele fica a meio caminho do ateu, ou a poucos metros do ateu, vamos assim dizer. Descendo ladeira abaixo, em 1957, após 18 anos de casamento, Templeton se divorciou e 2 anos depois abandonou o ministério como evangelista e iniciou uma carreira na mídia, tornando-se comentarista de rádio e televisão
e colunista de jornal. Em resumo, menos de 15 anos depois de ser anunciado como o maior evangelista do século, Templeton não acreditava mais no valor do sacrifício de Cristo. Ele havia abandonado a fé. A história de Chuck Templeton, que tem outros capítulos tristes, não contados aqui para não esticar muito a introdução do sermão, é um alerta para todos nós. A história desse ex-pregador nos ensina que na carreira cristã, a forma como se termina é mais importante do que como se começa. Na caminhada da fé, o final importa mais que o início. O texto bíblico que temos diante de nós reforça essa verdade. Capítulo 11 de Reis nos descreve Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos. E, infelizmente, Salomão faz parte da triste lista de pessoas que começaram bem, mas terminaram mal. Como podemos explicar o declínio espiritual de Salomão e de tantas outras pessoas ao longo da caminhada espiritual? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, diz o profeta Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É sobre isso que refletiremos agora. Salomão, assim como pode acontecer com qualquer filho ou filha de Deus, se deixou levar pelos sentimentos, pela paixão, pela emoção. Quando isso acontece, corre-se sérios riscos. A primeira verdade que eu quero destacar, e vamos ler o texto bíblico em seguida, mostrar como essa verdade aparece nesse capítulo, é que o preço do mundanismo é imitar o mundo, é o esfriamento espiritual. Quando um servo ou serva de Deus fica fascinado, impressionado e é influenciado pelos padrões do mundo, ele esfria na fé. Foi isso que aconteceu com Salomão. Capítulo 11, a partir do versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O preço do mundanismo é o esfriamento espiritual. Na época bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a poligamia era comum, o fato de um homem se relacionar com várias mulheres ao mesmo tempo. No Egito, os haréns eram famosos. Pastor, o que é um harém?
Harém é o conjunto de aposentos do palácio real, no qual habitam as mulheres. Um faraó tinha dezenas ou centenas de mulheres, e mais concubinas, que eram as empregadas das mulheres. Davi, por exemplo, no sentido de ilustrar o que eu estou dizendo sobre a poligamia do Antigo Testamento, e não como exemplo para nós. Teve 8 esposas, mas também se relacionou com as concubinas de suas esposas. Roboão, filho de Salomão, teve 18 esposas e 60 concubinas, com as quais teve 28 filhos e 60 filhas. Se você se perdeu na matemática, 88 filhos e filhas Roboão teve com as suas 18 esposas e 60 concubinas. Salomão, por sua vez, teve 700 esposas e 300 concubinas, é o que diz aqui o versículo 3 do capítulo lido, 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. O capítulo 11 começa dizendo que, ora, além da filha de Faraó, amou muitas mulheres estrangeiras. A maioria desses casamentos tinha a ver com acordos políticos entre os governantes das nações. No mundo antigo, do qual Salomão fez parte, era comum que chefes políticos dessem suas filhas para selar, para firmar um tratado com líderes de outros povos. Além das 1000 mulheres, Salomão tinha outro gosto que chama a atenção: a criação de cavalos. Ele tinha pelo menos 12.000 cavalos, pelo menos. Isso aí aparece no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 26. Se a sua versão bíblica for igual à minha, esse capítulo, esse versículo, capítulo 4, versículo 26, afirma que ele tinha 40.000 cavalos. Mas existe uma dúvida sobre esse texto, e a Bíblia, Nova Versão Internacional, em vez de dizer 40.000, diz 12.000. Fiquemos com 12.000. Ele tinha pelo menos 12.000 cavalos. Ora, as centenas de mulheres, neste caso 1.000, 10 centenas, e os milhares de cavalos que Salomão possuía, revelam a imitação de um padrão mundano e demonstram sua confiança nos acordos diplomáticos e na força da sua cavalaria. As muitas esposas eram a via política e os muitos cavalos a força militar. O problema não era ter muitos cavalos, mas depositar a confiança neles. O pai de Salomão, Davi, havia alertado sobre isso. Em um de seus salmos, Davi diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. O rei de Israel devia confiar no Senhor e não recorrer a práticas contrárias aos princípios divinos. Ter muitas mulheres e muitos cavalos. Ter muitas mulheres e muitos cavalos era contrário à vontade de Deus, que estabeleceu o seguinte em Deuteronômio, no capítulo 17. Escutem: tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Isto é, Deus já havia instruído a nação de Israel, inclusive os monarcas, os reis, de que eles não deveriam ter muitos cavalos e muitas mulheres. Inclusive, no texto lido, que se encontra em Deuteronômio capítulo 17,
Deus condena que fossem adquiridos cavalos no Egito. Vocês sabem de onde vinham os cavalos que Salomão possuía? Capítulo 10, capítulo anterior ao lido, versículo 28. Os cavalos de Salomão vinham do Egito. Pela narrativa bíblica, o principal lugar onde Salomão comprava os cavalos, que eram cavalos famosos naquela época, era o Egito. No mesmo livro de Deuteronômio, que proibia que o rei de Israel tivesse muitos cavalos e muitas mulheres, agora no capítulo 7, há outro alerta do Senhor para o povo de Israel. Escutem, quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Deus não apenas havia proibido os israelitas de se casarem com mulheres de outros povos, e as israelitas com homens de outros povos, como havia chamado a atenção para o fato de que, se isso acontecesse, elas desviariam o coração do seu povo do Senhor. Ou seja, vocês, Israel, era isso que Deus havia dito ao povo, são nação santa. Vocês devem viver separados dos outros povos, dos outros costumes. Mas Salomão não levou a sério as instruções do Senhor. E aqui no versículo 4, do capítulo 11, quando o autor do livro dos reis diz: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai, ao fazer esse registro, o autor do livro de Reis está nos dizendo o mesmo que Paulo disse aos Gálatas: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O autor dos livros dos reis tinha conhecimento da lei de Deus, do que Deus havia revelado a Moisés. E quando ele faz esse tipo de observação, o próprio fraseado sugere, revela, que ele estava aqui recriminando a conduta de Salomão, assim como Paulo recriminou os Gálatas no seu momento. Já idoso, já experiente, experimentado em dias, Salomão, seduzido por suas mulheres, deixou-se levar pelos sentimentos carnais e passou a adorar os deuses delas. E o texto menciona pelo menos 4: Astarote, Milcom, Quemos e Moloque. Notem, o homem mais sábio do mundo, grandemente abençoado pelo Senhor, a quem Deus já havia aparecido em 2 ocasiões, numa delas dizendo: pede-me o que queres que eu te dê. Esse homem que em certa ocasião teve uma oração respondida por Deus com fogo que desceu do céu e consumiu o holocausto por ele oferecido, agora, nos seus últimos anos, prestava culto a deuses pagãos. Que decadência espiritual. Meus irmãos e irmãs, nenhum cristão deve imitar o padrão do mundo em qualquer área de sua vida, seja ela sentimental, financeira, profissional ou familiar. Não precisamos disso para vencer, para ser bem-sucedidos. Já temos conosco o Deus de Israel, já temos a Jesus como nosso Senhor e Redentor. Somos habitados pelo Santo Espírito de Deus.
Não façamos concessões em relação à lei do Senhor. Levemos a sério o que diz a palavra de Deus. Salomão se descuidou da palavra de Deus e reproduziu em sua vida o que os ímpios faziam. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Leve isso a sério. Respeite e obedeça seus pais no Senhor. Tem muita gente infeliz hoje porque vive em guerra com os pais, porque quebra este mandamento. Não espere sentir vontade para pedir perdão, para dizer eu te amo, para dar um abraço, para buscar restauração enquanto é tempo. Namore e se case somente com quem é da família da fé. A Bíblia diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes. E Paulo em seguida diz que não há comunhão entre luz e trevas. Ah, pastor, mas eu gosto dele. Eu vou orar para que ele se converta, vai ser um namoro missionário. Deus não te autoriza isso. Ah, pastor, eu gosto dela, ela é tão linda, pastor, é tão trabalhadora, é tão inteligente. Os teus sentimentos não te autorizam a desobedecer o que Deus estabeleceu na palavra dele. O crente não deve se basear nos sentimentos, pois estes são irregulares e variam de acordo com a fase ou momento da vida. O crente, o discípulo de Jesus, crê na palavra dele e obedece. A base do casamento não deve ser jamais o sentimento dos cônjuges, mas sim o temor ao Senhor. Isso precisa ser dito e explicado. Tem gente que acha que a base do casamento é o amor, é o sentimento. Não seja tolo, não seja tola, minha irmã. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não estamos dizendo que o sentimento não é importante, mas não é o sentimento que deve ser a base, a âncora do relacionamento, do casamento. É o temor a Deus. As ditas celebridades vivem casando e descasando. Por quê? Porque se relacionam com base no sentimento, na atração, na paixão. Os sentimentos jamais devem ser o fundamento de um relacionamento, porque o coração é enganoso. O salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Busque a Deus, seja fiel ao Senhor, tema ao Senhor, e Ele vai moldar o teu coração de tal maneira que você passe a desejar e a se deleitar e a gozar naquilo que agrada e glorifica o nome do próprio Senhor. Seja um administrador fiel e honre a Deus nas suas finanças. Não deixe de entregar seu dízimo e ofertar a causa do Senhor, pois Deus ama a quem dá com alegria. Lute contra a impureza. Evite ambientes físicos e virtuais que te aproximam do pecado. Evite programas de TV e séries que exporão você à sujeira do mundo. Cuidado com os modismos, com a superexposição nas redes sociais. Que suas publicações de texto ou imagens edifiquem as pessoas em vez de levá-las a pecar contra Deus. O pecado da velhice de Salomão começou na juventude, quando ele se casou com quem não devia, e desde cedo teve que tolerar que as suas mulheres fizessem sacrifícios aos deuses delas. O preço do mundanismo, o preço de imitar o mundo, é o esfriamento espiritual. Quando a gente deixa de moldar nossa vida pelos valores da palavra de Deus e tem como referência aquilo que o mundo, aquilo que as pessoas que não temem a Deus fazem ou dizem, tranquilo, questão de tempo, logo, logo estaremos como verdadeiras pedras de gelo em relação à nossa devoção a Deus. Mas há uma segunda verdade
que o texto nos ensina, um segundo alerta, nessa perspectiva de que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. E a segunda verdade é a seguinte: o preço do esfriamento é a cegueira espiritual causada pela desobediência a Deus. É o que o texto nos ensina a partir do versículo 9. Acompanhem a leitura, por favor. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o edomita. Este era da linhagem real de Edom. Porque estando Davi em Edom, e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadade ainda muito jovem. Partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual deu a Hadade uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Achou Hadade grande mercê por parte de Faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Tendo, pois, Hadade ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me voltar para a minha terra. Então Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele: nada, porém deixa-me ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Resson, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadade, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez capitão de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Resson. Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez-lhe mal como Hadade, detestava Israel e reinava sobre a Síria. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era a mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. E não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti.
e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão, este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. O Senhor se manifestou a Salomão, é o que diz o versículo 11. Esta foi a terceira vez que Deus apareceu ao rei. Na primeira, o Senhor lhe deu sabedoria. Na segunda, Deus manifestou sua glória no templo e lembrou a Salomão os termos da aliança que ele havia feito com Davi, seu pai. Isto é, Deus lhe advertiu. Agora, na terceira vez, o Senhor anuncia a disciplina. Na primeira vez, o Senhor concedeu sabedoria. Na segunda, o Senhor manifestou a sua glória e fez um alerta a Salomão, relembrando os termos da aliança que havia feito com seu pai Davi. Agora, chegou a hora do reio, do cinto, da surra, da disciplina. Porque aqueles a quem o Senhor ama, Ele disciplina, Ele educa. Meus irmãos e irmãs, Deus é muito paciente conosco. Vocês têm alguma dúvida disso? E Ele não tem prazer em nos disciplinar, em nos punir. Deus nos ensina, nos exorta, nos relembra os valores da sua palavra, que são os seus valores. Manda advertência. Perdoa uma vez, perdoa duas, três, muitas vezes. Restaura a alegria da nossa salvação, às vezes abatidos por causa do pecado. Ficamos cabisbaixos. Deus restaura a nossa alegria. E nós? Como nos comportamos diante da maravilhosa misericórdia de Deus? O que aconteceu com o nosso irmão Salomão? Tendo recebido a sentença divina, Deus anunciou como pesaria sua mão sobre Salomão. Salomão se humilhou. Vocês notam algum registro bíblico de Salomão se quebrantando e dizendo assim: Senhor, por favor, Senhor, intervenha, levanta a tua mão, tem misericórdia. Clamou Salomão pela misericórdia do céu. Em certa ocasião, Davi, pai de Salomão, cometeu um pecado grave. Ele fez o censo do povo, e aquele censo, o problema não foi o censo em si, o problema foi o que o censo revelou. Davi queria contabilizar a população para saber se ele tinha condições de batalhar, de enfrentar outros povos, o que demonstrou a sua falta de confiança no Senhor. Ele cometeu um pecado e Deus apresentou a Davi 3 alternativas, 3 opções. Escolha, Davi, 3 anos de fome. Segunda opção, 3 meses nas mãos de seus inimigos. Terceira opção, 3 dias sob a minha espada, sob a espada de Yahvé, sob a espada de Jeová. Então, Davi havia pecado, o Senhor havia decidido disciplinar Davi e deu a ele 3 opções. Sabem o que Davi respondeu? Ele disse o seguinte: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e morreram 70.000 homens. O anjo do Senhor visitou Israel, e caíram 70.000 homens. Diante de tamanha mortandade, de tamanha tragédia,
Imaginem o que significa enterrar 70 mil homens, 70 pais de família, 70 mil maridos. O tamanho do luto que acometeu Israel. Davi se humilhou, clamou pela misericórdia do Senhor. E quando a cidade de Jerusalém estava para ser destruída, o Senhor, diz o texto bíblico, se arrependeu e interrompeu o castigo. Meus irmãos e irmãs, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Se Deus suspender por um segundo a sua misericórdia de nós, todos nós perecemos imediatamente. Salomão estava cego, porque o pecado cega. O pecado sempre vem acompanhado, ele nunca vem sozinho. O pecado sempre nos retém por mais tempo do que imaginamos. O pecado sempre causa mais danos do que calculamos. O pecado causa sofrimento em quem o comete e nas pessoas ao redor daquele que comete o pecado. Não à toa, não gratuitamente, a Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte. O que nos leva, por vezes, a não tomar a sério a voz de Deus, as reprimendas do Senhor, os alertas, os avisos. Porque, irmãos, frequentemente nossa tendência é respeitar o limite de velocidade só quando estamos entre os radares. O que explica o gosto em andar à beira do abismo, quando podemos caminhar do outro lado, perto das rochas? Na maioria das vezes, o que explica isso é nossa negligência em relação à vida devocional. Não nos alimentamos espiritualmente. Ficamos desnutridos na fé, sem forças para dizer não aos ataques de Satanás, aos desejos da nossa carne, aos prazeres que o mundo nos oferece. Cansaço, rotina, situações não programadas, acontecimentos que nos surpreendem, tudo isso pode favorecer, pode contribuir para que negligenciemos nossa vida de oração, de leitura da palavra e até mesmo a busca de ajuda, de socorro. A reboque disso, deixamos de vir à igreja, onde a Bíblia é lida e explicada. Não sei se você já conseguiu fazer essa relação. Nossa vinda à igreja, quando a Bíblia diz em Hebreus, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Meus irmãos, é porque Deus nos ama e Deus nos quer muito bem. Porque quando a gente não lê a Bíblia em casa, quando a gente não ora em casa, ao vir à igreja, aqui a Bíblia é lida, aqui a Bíblia é explicada, aqui orações são feitas, aqui louvores são entoados, e Deus nos relembra qual é o caminho do retorno até Ele. Quando uma pessoa está enferma, ela precisa de remédio, ela precisa de tratamento espiritual, ela precisa de tratamento para combater aquela enfermidade. Quando estamos frios na fé, sem vontade de ir à igreja, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar, é justamente nessas horas que devemos ir, mesmo contra o desejo, mesmo contra a vontade. Não devemos ser escravos dos nossos sentimentos, do gosto. Eu só vou se eu sentir que devo ir. Pare com essa conversa. Já pensou se você levasse o seu filho à escola só quando ele tem vontade? Se você desse banho no seu filho só quando ele tem vontade de banho? Ou escovasse os dentes dele só quando ele tem vontade? Já pensou se a gente fosse dar o dízimo só quando tem vontade?
Já pensou se a gente fosse declarar o imposto de renda só quando tem vontade? Já pensou se a gente mantivesse o compromisso do casamento, compromisso com a igreja, e tantos outros compromissos que assumimos na vida só quando estamos entusiasmados e imbuídos de uma grande vontade? O mundo estaria perdido. Quem se baseia em sentimentos para decidir, tomar decisões, é porque ainda não amadureceu na fé. Ah, pastor, os sentimentos não são importantes? São, desde que estejam controlados pelos valores da Bíblia, governados pelas Escrituras. Devemos sim obedecer, mesmo quando não entendemos certas coisas do plano de Deus para conosco, e mesmo quando não temos vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E sempre é melhor para nós. A um jovem desanimado, o apóstolo Paulo escreveu: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti. E completou: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Infelizmente, Salomão resistiu à disciplina de Deus. Primeiramente, Deus levantou Hadade. Salomão não entendeu, porque estava cego, que Hadade havia sido enviado por Deus para ser uma pedra no sapato de Salomão, a fim de que Salomão fosse empurrado para voltar-se para o Senhor. Salomão não entendeu que Resson, mencionado no versículo 23, também havia sido enviado por Deus. Salomão não entendeu que Jeroboão foi um instrumento de Deus de correção na vida do próprio Salomão. Quem tirou o reino das mãos de Salomão? O próprio Deus, por meio da desobediência de Salomão. A cegueira espiritual não acontece do dia para a noite, é um processo. Eu quero dar como exemplo aqui, como ilustração, o que aconteceu com o chamado filho pródigo, que na realidade é um termo que não aparece na Bíblia, mas que já está consagrado. A ideia da expressão filho pródigo é o filho esbanjador. Mas o que a gente tem de maior riqueza no texto é a prodigalidade de Deus, a riqueza da misericórdia de Deus. Mas o que aconteceu com o filho pródigo? Num dado momento, aquele filho disse ao seu pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. O que levou aquele jovem a pedir ao seu pai: dá-me a parte dos bens que me cabe? Segundo o costume da época, os bens só eram repartidos entre os filhos quando o pai estivesse morto. Era uma afronta um filho pedir a sua parte na herança com o pai em vida. Mas aquele jovem ainda no lar, ele foi alimentando sonhos, desejos, tentações, concupiscências, de tal maneira que o pedido que ele fez ao seu pai revela que ele já estava fora da casa do pai antes de sair da própria casa. Para onde aquele jovem foi? Partiu para uma terra distante, um lugar onde as pessoas não o conheciam, onde ele podia se entregar às suas paixões. O que fez lá? Dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, em outras palavras, de maneira imoral, gastando o dinheiro que o pai havia conseguido com muito esforço ao longo de anos na promiscuidade. O que veio depois? Fome, humilhação, vergonha, e pediu para cuidar dos porcos. Na aula de hoje, naquela visão que Deus deu ao apóstolo Pedro, para Deus não considerar impuro que Deus havia purificado,
porco é um animal impuro para os judeus. Para os judeus, até hoje, o porco é um animal impuro. Eles não sabem o que estão perdendo, um torresminho, não é? Leitão, pururuca, pernil, não sei se você gosta de carne de porco, mas aos que gostam podem imaginar o que os judeus perdem. Aquele jovem foi cuidar dos porcos, mas isso não foi suficiente, o relato bíblico não termina aí. Ele não apenas cuidava dos porcos, como ele desejava comer a comida dos porcos. É isso que o pecado faz conosco, irmãos. Ele nos ilude, ele nos engana. Pai, dá a minha parte na herança. E aí o cabra vai para uma terra distante, gasta tudo com o que não deve, chora, é humilhado pelas circunstâncias, sofre culpa, vergonha, vai cuidar de porcos, que naquele contexto era a pior profissão, o pior ofício, a pior ocupação para um judeu, e chega ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Então é quando a misericórdia de Deus se manifesta, aquele jovem se lembra que na casa do pai dele, os empregados comiam melhor do que ele estava comendo. Ele volta e o pai o recebe, o abraça, o beija e o restaura. Deus é misericordioso, mas às vezes, justamente porque nos ama, nos disciplina. Como está a sua vida diante do Senhor? Quantas advertências o Senhor tem lhe enviado e quantas você tem tomado a sério? Irmãos e irmãs, nenhum dom ou habilidade que tenhamos nos autoriza a desobedecer os princípios bíblicos. A grande sabedoria que Salomão recebeu de Deus deveria ser exercida em obediência à vontade do Senhor. O que aconteceu com Salomão é um alerta para todos nós, que não adianta ter dons espirituais, não adianta ter capacidade, não adianta ter tantas bênçãos, se não houver maturidade e cuidado para administrá-las. Quantos dons e bênçãos temos recebidos do nosso Deus? Muitos dons e muitas bênçãos. Lembre-se, seu corpo não é para o pecado, mas para a glória de Deus. Sua inteligência, sua capacidade, seus filhos, tudo isso é para a glória de Deus. Seja um mordomo fiel, pois aquilo que Deus coloca nas suas mãos e nas minhas é para ser administrado com responsabilidade para a glória dele, para a edificação do seu reino. Salomão construiu o templo de Israel. Ele era um rei famoso por sua sabedoria e um bom governante. E justamente porque sabia que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, o próprio Salomão escreveu em Provérbios: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. No entanto, no final da vida, ele não foi coerente com o que ensinou aos outros. Como Demas, Sansão e Saul, Salomão começou bem sua carreira, mas terminou mal. E com isso termino. Todos nós conhecemos pessoas que começaram bem. Algumas delas sentaram ao nosso lado na igreja. Outras ensinaram na escola dominical, inclusive pregaram no púlpito. Outras participaram do coral, participaram do ministério de música. Mas estão longe de Deus hoje. Talvez seja o caso do seu filho, ou da pessoa que pregou o evangelho para você. Todos nós conhecemos pessoas que começaram bem, mas que terminaram mal, ou que se encontram hoje em uma situação que não é boa aos olhos de Deus. Outras começaram mal, mas terminaram bem. Jacó, João Marcos, aquele que desistiu na primeira viagem missionária, mas depois participou da segunda e no final da vida foi útil ao ministério de Paulo. De todas as maneiras, eu quero aqui destacar que só existe um que começou bem e terminou muito bem. Esse se chama Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa
fé. Somente Ele pode nos ajudar a combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Apegue-se a Jesus Cristo. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, para que você tenha a graça dele e possa trilhar essa caminhada, que não é uma prova de 100 metros, é uma maratona, junto a esse Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que correm junto ao Senhor. Quero convidá-los para que se coloquem em pé e oremos. Posso impetrar a bênção? Senhor, louvamos o Teu nome e agradecemos, porque é manifestação da Tua misericórdia que entendamos a Tua palavra, que a tenhamos, ó Deus, explicada. Ajuda-nos, Pai, a andar nos braços do Teu Filho Jesus. Senhor, dá-nos graça para ser obedientes à Tua voz, para lutar contra o pecado, para nos afastar das más influências, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Ó Senhor, desenvolva em nós um senso de amor pela Tua obra, pela Tua igreja, que seja fruto do amor a Jesus, de tal maneira que os dons, as capacidades, os talentos, as bênçãos que temos recebido sejam corretamente administradas. Ó Senhor, e que através de nós outras pessoas conheçam a Jesus. Nós não somos melhores que Salomão, nós não somos melhores que outros irmãos e irmãs que caíram e têm caído, até porque nós temos caído diante de Ti, Senhor, e o fazemos diariamente quando pecamos contra o Senhor, seja por ação, seja por omissão, seja em pensamento, seja em intenção. Ó Senhor, tem piedade de nós. Ó Senhor, visita-nos e desperta em nós o desejo pelo crescimento espiritual, pelo desenvolvimento da nossa fé, a fim de que alcancemos a maturidade e tenhamos a mente de Cristo para discernir as coisas e situações. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Redentor Jesus, o amor de nosso eterno e bondoso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, irmãos e irmãs, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.